Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pet Skin Talks. Hoje eu tenho uma convidada super especial. Na verdade, ela é para estar comigo desde o primeiro episódio. Era a minha primeira convidada. Ela, junto com a doutora Ana Claire, era para ter estado comigo aqui no primeiro episódio, mas infelizmente, por um problema de saúde, ela não pôde estar presente no dia, mas eu consegui uma vaguinha na agenda dela e hoje finalmente eu consegui trazê-la para estar aqui nesse bate-papo no meu podcast aqui com vocês. Então é um prazer, vou apresentar aqui para vocês, doutora Camila Gadelha, médica veterinária especializada em endocrinologia e metabologia, não é isso? Falei certo, Camila? É isso mesmo, Cris, falou certo. Seja muito bem-vinda, Camila. Muitíssimo obrigada. Você não tem ideia do quanto eu tô feliz por estar aqui e orgulhosa da minha amiga, da minha colega de trabalho também. E o que ela falou é verdade, gente. Eu deveria ter estado aqui junto com a doutora Ana Claire na estreia do Pet Skin Talks. Mas eu tive um problema de saúde e fiquei 15 dias de molho. Só que já tô de volta, né? Já tô de volta. E que bom que ela está de volta e está aqui junto com a gente, né? Ela voltou de volta para a rotina dela, para os atendimentos, para os pacientes dela que tanto precisam dela e está aqui com a gente. E eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador de hoje, Camila. A gente, para receber você, também teve um patrocínio super especial, que é da Virbac, né? Uma empresa que caminha de mãos dadas comigo, né? Ela é super parceira, né? Nos meus eventos de dermatologia, ela está sempre sendo parceira. E ela não podia deixar aqui o nosso bate-papo de lado. Então, ela está aqui presente hoje com a gente. Vamos falar de alguns produtos importantes que a gente usa na nossa rotina e que é da Virbac, né? Então, agradecer aí a toda a equipe da Virbac, equipe Nordeste, equipe do Brasil, que está aqui com a gente, enriquecendo o nosso podcast de hoje, né? Então, vamos começar, Camila, nosso bate-papo. Bora! Então, a Camila estava um pouquinho nervosa, mas eu já disse a ela que ficasse tranquila, que é super tranquila, né, Camis? Tudo isso é novidade para mim, vamos lá. Mas vai dar tudo certo, então. Camila, vamos começar aqui um pouquinho conversando. Eu sempre quis trazer colegas que tivesse algum tipo de relação, né, da dermatologia com outra especialidade. E a gente sabe que as especialidades, elas se entrelaçam, né? Na verdade, são todas interligadas. Os sistemas são todos interligados. Então, vou começar aqui perguntando a você se você atende muitos pacientes com problemas hormonais, mas que também têm problemas de pele. Atendo, Cris. Na verdade, a endocrinologia está de mãos dadas com a dermatologia. Tem muitas doenças endócrinas que têm repercussões dermatológicas. Posso dizer que as principais são o hipotireoidismo e o hipercortisolismo. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles vão primeiro para o colega dermato para depois ser encaminhado para o endócrino. E aí são pacientes que têm uma queda importante de pelos por todo o corpo, preservando somente cabeça, extremidade de membros. Muitas vezes são cães que, por exemplo, têm só aquela quedinha de pelos na cauda, que a gente chama, né, costumeiramente de cauda de rato, rabo de rato, que fica a caudinha sem pelo. Sem pelo. E isso pode ser um sinal de uma endocrinopatia. Então, é bom a gente estar sempre atento, né, a essas alterações. O dermato, ele sempre tem que estar pensando em tudo, né? Então, ele, quando olha para um paciente que tem certos tipos de alteração, ele já tem que pensar numa possível doença endócrina, né? E começar a investigar e conversar com o endócrino para ver o que é que pode ser e que exames corretos, né? E pedindo, né? É sempre bom ter essa sintonia, tá, gente? A gente aqui em Natal tem uma parceria muito forte com os colegas endócrinos, porque a gente realmente trabalha muito junto. A gente precisa desse encaminhamento rotineiro, tá? Então, isso é bem da nossa rotina mesmo, né, Camis? Isso. Ela atende numa clínica, né? Depois, no final, ela vai falar aqui os locais de atendimento dela, mas que tem toda uma equipe também, né? Além dela atender lá, ela atende volante também. Então, ela sempre tá atendendo em vários lugares para dar esse suporte na especialidade dela. E, Camila, por que você acha que os veterinários, eles não suspeitam logo de cara de uma endocrinopatia, quando se trata, de fato, de uma endocrinopatia? Por que você acha que... Eu acredito que porque as doenças endócrinas, a grande maioria delas não tem um sintoma, uma manifestação clínica que seja clássica daquela doença hormonal. As doenças endócrinas, elas podem manifestar sintomas que são comuns a várias outras doenças.
Por exemplo, sede em excesso, fome em excesso, emagrecimento progressivo, que pode ser um diabetes mellitus, mas às vezes pode ser uma doença renal, às vezes pode ser um hipertireoidismo felino, por exemplo. Então, assim, a não ser pela obesidade e pela diabetes mellitus, que muitas vezes o tutor suspeita de um diabetes pelo fato de ter formiga na urina, né? Insetos na urina, por exemplo, ou tá com muita fome, tá bebendo muita água. Então, muitas vezes eu recebo aquele tutor com aquele paciente que tem uma suspeita de diabetes mellitus que a própria família suspeitou. Por conta desses achados, desses achados, né? Desses sintomas. Ou o próprio paciente em sobrepeso obeso. Que aí o tutor vê que aquele animalzinho está sofrendo com obesidade e traz para atendimento. Mas fora esses, os outros transtornos, as outras doenças endócrinas geralmente vão para um clínico ou vão para um oftalmo, vão para um dermato, vão para um gastro, para depois vir para mim. Pois é importante. E eu até queria saber, se você pega muitos pacientes, assim, que vão de cara logo para você, o tutor já chega, pronto, um animal obeso, e o tutor já tem consciência que ele precisa levar no endócrino, ou muitas vezes ele precisa realmente passar pela indicação do clínico? Como é na sua rotina isso? O paciente obeso especificamente, ele pode ir direto para o profissional da endocrinologia. Às vezes, a obesidade... A gente sabe que a obesidade por si só é uma doença, que gera um processo inflamatório crônico e uma série de transtornos, enfim, de efeitos maléficos para aquele animalzinho. Mas, muitas vezes, a obesidade ela pode ser uma manifestação de outra doença hormonal. E aí é interessante que o paciente obeso, ou aquele que já está em sobrepeso, indo para a obesidade, que ele já vá para o endócrino. Para a gente iniciar, por exemplo, um manejo alimentar adequado, para a gente fazer exames de triagem, verificar se há alguma outra alteração decorrente daquela obesidade, ou se há, por exemplo, outra doença hormonal que esteja levando à obesidade. Eu percebo que alguns animais com hipotireoidismo, né, muitas vezes acabam ficando em sobrepeso também, com metabolismo mais lento. Isso, né? Exatamente. Eu queria comentar com vocês, pessoal, que quem estiver assistindo nossa transmissão pode interagir com a gente pelo chat, que nós vamos responder, né? Nossa transmissão está sendo gravada, mas vamos responder ao vivo aqui as perguntas de vocês no chat, tá? Então, tanto eu quanto a doutora Camila, durante a transmissão, vamos estar nas respostas aí. Então, qualquer dúvida, qualquer interação, fiquem à vontade para interagir com a gente. Tá? Camila, e além de fazer exames, né, da questão do diagnóstico, você recomenda também atividade física nesses pacientes? Ou isso é só dos seres humanos? Para os pacientes, os endocrinopatas no geral, depende muito de cada caso. Nos obesos, por exemplo. Para os obesos, por exemplo, é importante que tenha a atividade física ali junto com a mudança da alimentação ou o tratamento de outra doença que esteja levando a obesidade por consequência. Tem muitos animais, isso eu não estou falando só de cães, né? De gatos também. Tem muitos animais que estão com uma dificuldade tão grande de se locomover, com a sobrecarga tão grande por conta do excesso de peso, que muitas vezes uma caminhada, um enriquecimento ambiental, uma atividade física naquele início é muito desafiador para aquele animalzinho. E aí a gente preza primeiro por ter uma redução importante do peso, e aí depois, quando aquele animal já tem um quadro respiratório melhor. Quando já tem um quadro locomotor melhor, né? Quando ele já se sente com mais bem-estar, aí sim, caminhada, enriquecimento ambiental, no caso dos felinos, a maioria dos felinos não anda na rua, né? Mas eu conheço muitos que se colocam uma coleira peitoral e eles vão andando, né? E passeiam, enfim. A atividade física é muito importante, mas varia de caso a caso. E é bom até porque às vezes estimula o próprio tutor também a fazer uma atividade física, né? Dar uma voltinha com o cachorro, que o cachorro precisa, né, se exercitar e aí dar aquela voltinha com o cachorro. E aí na sua rotina, a maioria dos seus pacientes então são encaminhados por colegas? Ou não? São. A maioria dos pacientes encaminhados por colegas. A não ser aqueles que eu já falei, né? Os obesos, ou então aqueles tutores que suspeitam, por exemplo, de um diabetes mellitus, que já vão direto para mim. Mas a grande maioria vem encaminhado de um colega, ou um clínico, ou um colega de outra especialidade. Eu tô perguntando isso porque, às vezes,
por conta do Google hoje, né? Muita gente, quando o cachorro tá com algum problema, já vai pesquisar o que pode ser. Então, eu acho que muitos já veem que pode ser um problema hormonal. Isso. Aí já pensa realmente na possibilidade de procurar, né? Uma endócrina. Isso é. Não só o Google, mas também a nossa presença cada vez mais frequente nas mídias sociais, nas redes sociais, trazendo informações para essa família, né? Não só compartilhando com os colegas veterinários, mas trazendo informações de fácil acessibilidade, de fácil linguagem para essa família, faz, por exemplo, com que aquele tutor acenda uma luzinha, Isso, né? Com que ele suspeite, exatamente. nossa, o meu cão, o meu gato, ele pode ter essa doença hormonal aqui. Exatamente. Vou levar ele para o veterinário para poder investigar. Eu atendi outro dia uma paciente que o cachorrinho dela tem uma coceira e a gente estava investigando a causa da coceira. E aí ela foi e perguntou, não pode ser hormonal? Porque a cachorra da minha filha, né, a cadelinha da minha filha, ela tava e o problema dela era hormonal. Ela investigou a parte hormonal. Então ela já veio também com essa luzinha aí, né, piscando, querendo saber da possibilidade. Por isso que eu pergunto. E realmente hoje com essa facilidade que tem, da gente tá informando para os tutores, né, o Instagram é um importante meio da gente como médico veterinário especializado falar, alertar sobre o que é que as alterações, né, do dia a dia, que podem ser alterações significativas e serem de fato uma doença, né, que devem ser tratadas. Camila, você atende muitos pacientes fazendo uso de corticoide? Essa aí é uma pergunta que, assim, tinha que ser feita, né? É uma pergunta muito capciosa. Atendo, sim. Atendo muitos animais, principalmente cães. Muitos cães que desenvolveram sintomas que são semelhantes a uma doença endócrina, por exemplo, ao hipercortisolismo, por conta de uso crônico de corticoide. Seja corticoide via oral, ou seja porque fez 1, 2 outras aplicações de corticoide de depósito injetável, ou até pelo uso de corticoide tópico mesmo. Que às vezes o tutor acha que uma pomadinha ali não faz mal, né? Isso, exatamente. Fazem uso crônico por anos de uma pomadinha com corticoide, né? E assim, é importante citar que esse paciente, ele pode ter uma predisposição, por exemplo, a desenvolver um diabetes mellitus. Ou pode ser um paciente em sobrepeso, obeso, tem um estilo de vida sedentário, tem uma alimentação muito inadequada, e aí ele faz uso de uma corticoterapia, muitas vezes dose adequada, frequência adequada, tempo adequado, e pode desenvolver um diabetes mellitus, né? Iniciar uma resistência insulínica ou desenvolver um diabetes mellitus. E isso a gente vê muito na espécie felina. Os gatos, eles têm uma facilidade maior de desenvolver diabetes mellitus pelo uso crônico, ou enfim, ou doses mais altas, ou todo um conjunto ali, em que o corticoide está no meio, né? Que o corticoide está no meio desses pontos que eu citei. Mas é bem frequente, sim. E não só prescrito pelo colega, mas muitas vezes por automedicação, né? Pela família, pelo tutor, que eu vou passar uma pomadinha porque é uma pomada, né? Mas está fazendo meses porque de como ele sabe que aquilo ali alivia, né? Ele já sabe que aquilo é o alívio do desconforto do animal. Para ele, aquela pomadinha ele já melhora, dá um comprimidinho de corticoide, já melhora, já traz alívio, então acaba sendo isso, né? Então, assim, eu quis falar do corticoide porque a gente trouxe aqui uma droga que eu uso bastante na minha rotina, que é o Ciclavance, que eu uso principalmente naqueles cães que têm dermatite atópica, né, que precisam de uso prolongado, né, para controlar a coceira, para controlar o processo, né, porque a gente sabe que a terapia da dermatite atópica é uma terapia multimodal, então também não adianta só eu dar um imunomodulador, não tratar só a coceira, eu preciso ter um controle tópico também. Então, eu quis trazer, assim, o Ciclavance para mostrar, né, pra gente conversar, entrar na nossa conversa aqui, porque é uma medicação que eu uso bastante. E é uma medicação que, quando eu falo pro tutor, que ele diz, eu não queria mais usar corticoide, né? E dentre as drogas seguras que a gente tem para o controle da dermatite atópica, o Ciclavance é um deles. E aí, eu até pedi para passar um vídeo aí que eu vou passar para vocês, porque quando eu passo o Ciclavance, todo tutor liga para mim dizendo que está com a dificuldade da administração. Eu até trouxe aqui um frasquinho para mostrar, mas aí tem um vídeo institucional muito mais legal que vai passar aqui para vocês agora, que vocês vão ver como é a administração, como é fácil administrar o Ciclavance. Então, eu vou pedir aí para o pessoal
aqui do estúdio passar o videozinho do Ciclavance para vocês. Então, eu trouxe o Ciclavance, como eu falei, né, uma droga extremamente segura, né, para ser feito uso contínuo, lembrando da importância de todo animal que faz esse tipo de uso contínuo, né, de qualquer medicação, ele precisa de um acompanhamento, né, seja com exames laboratoriais, seja clinicamente também, né, porque a gente sabe que medicações de uso contínuo para qualquer tipo de doença requer realmente um contato mais próximo com o veterinário para a gente fazendo controle, manutenção. E aí Camila estava dizendo que na rotina dela, ela acaba usando bastante o Cortavance, que é um corticoide tópico, né, Camila? Ela estava conversando comigo aqui, eu uso bastante, né, porque é bastante seguro, mas ela, como endócrino, estava me relatando que na rotina dela, ela usa bastante também. Fala um pouquinho, Camila, para você. Na verdade, eu recebo muitos pacientes que estão em uso de Cortavance, né? Eu, por si só, eu não prescrevo, mas quando eu recebo os pacientes que vêm de colegas dermatos, tem muitos pacientes que têm uso de Cortavance por conta de que está em tratamento de manutenção, de dermatite atópica, enfim, o que seja. E eu gosto muito desse produto porque é uma medicação extremamente segura. É um corticoide, né, a hidrocortisona, é um ceponato de hidrocortisona, 0,05%, mas é uma medicação que é extremamente segura. Inclusive, tem trabalhos já relatados que no uso adequado, prescrito pelo médico veterinário, com todas aquelas orientações, né, dentro do adequado terapeuticamente, não há uma interferência importante em níveis de triglicerídeos, colesterol, sódio, potássio, em dosagens hormonais relacionadas à função tireoidiana, por exemplo. Olha só. Então, eu sei aqui que o assunto hoje é o Ciclavance, mas eu não poderia deixar de comentar também sobre o Cortavance. Que eu vejo que quando a família segue a orientação adequada da prescrição veterinária, é uma medicação extremamente segura também para esse paciente que tem alguma endocrinopatia ou que está fazendo investigação de endocrinopatia. Inclusive diabetes, né? Que você falou que é seguro para usar, inclusive, em animais diabéticos. Inclusive em diabéticos, tanto topicamente quanto eu já tive alguns pacientes que fizeram uso por via otológica para tratamento de otite. A gente usa bastante em manutenção, exato. Pronto. E são pacientes que, por exemplo, estão fazendo curva glicêmica e aí introduziu o tratamento dessa medicação. E é perceptível que não houve nenhum tipo de interferência negativa nessa curva glicêmica, nem descompensação diabética, não precisei ajustar a dose de insulina, por exemplo. Mas é aquilo que você falou, né? São medicações de uso crônico que o paciente precisa ser avaliado frequentemente pelo médico veterinário que prescreveu. Uhum. E aí, Camila, seguindo aqui no nosso bate-papo, né, a gente viu aí, então, você tutor, sabe que não pode dar de forma indiscriminada qualquer medicação, mesmo ela sendo segura, né? Então, sempre converse com o médico veterinário. Se você tem um cão com dermatite atópica, se você tem um gatinho também com a síndrome atópica felina, converse, veja quais são as possibilidades de terapia na crise, na manutenção, né, que o médico veterinário, sem dúvida, vai ter a melhor solução, né, para tratar o seu pet.
E aí vamos seguir aqui no nosso bate-papo. E eu queria saber, Camila, quais são as suas dificuldades na sua rotina do atendimento da sua especialidade? Nossa, muitas vezes ajustar meu tempo de atendimento. Porque os pacientes que eu atendo são pacientes que têm alterações de vários sistemas. Por exemplo, são pacientes que têm um distúrbio endócrino que tem uma alteração dermatológica ou tem uma alteração oftálmica. Ou, por exemplo, é um diabético de primeira vez. Então, sua consulta tem que durar 5 horas, né? Isso, Camila? Assim, eu falo bastante. E eu ouço bastante o meu tutor. E, geralmente, é aquele paciente que vem com um calhamaço de exames, assim, que vem com pasta. E eu vejo todos os exames. Eu vejo todas as prescrições. Eu converso sobre coisas assim que parecem não ter a ver com as doenças endócrinas, mas que tem a ver. Porque as endocrinopatias, elas mexem com o corpo todo do meu paciente. Então, assim, eu acho que um dos pontos principais da minha rotina seria ajustar meu tempo de atendimento. Principalmente para aqueles diabéticos que muitas vezes levam 1h30 de tempo de consulta. Eu não acredito que eu tenha tantas dificuldades, não. Eu não sei se eu sou uma veterinária abençoada, se eu sou uma pessoa abençoada, se eu gosto muito do que eu faço, ou se eu lido com os problemas de uma forma diferente, mas eu não vejo tanta dificuldade assim. Talvez uma outra seria, por exemplo, receber pacientes que têm suspeita de alguma endocrinopatia, mas que já vêm com os exames hormonais dosados. E aí, às vezes, principalmente quando a gente fala sobre dosagem de cortisol ou dosagem de hormônios tiroidianos. Tem situações da vida daquele animal que interferem a dosagem desses hormônios. Vacinação, muitas vezes, interfere na dosagem de hormônios tiroidianos. O uso de algumas medicações, de alguma corticoterapia, por exemplo, fenobarbital. Então, assim, existe aquele tempo exato, o que eu digo, aquela janela de oportunidade para dosar determinados hormônios. E aí, algumas vezes, eu preciso ter um pouco mais de tato, um pouco mais de cuidado para falar com aquele tutor, para a gente ter que dosar novamente. E aí, essa explicação é que tem que ser dada, assim, de uma forma muito minuciosa para que o tutor possa entender que precisa voltar a investigar. E assim, você meio que pisa em ovos, eu imagino, principalmente por conta do custo, né, Camila? Exatamente. Os exames hormonais, a gente sabe que não são exames, não são exames tão baratos, né? São exames que vão para fora, né? Vão para outra cidade para ser realizado. E eu vejo isso. Eu não sei se isso é uma dificuldade para você. Mas na minha rotina, às vezes, quando eu digo que o animal vai precisar fazer alguma investigação hormonal, eles já tem uns que já sabem que os exames são bem caros, ou às vezes eu peço para verificar o valor e eles já se assustam. Então, eu acho que isso ainda é um pouco limitante para todos nós, né? Na verdade, existem vários exames que acabam, às vezes, sendo um pouco mais onerosos e acaba sendo um fator um pouco limitante pra gente. E eu acho que principalmente nos hormonais. Principalmente pra minha área. Acho que vocês enfrentam muito isso. Imagina uma situação dessa, que o tutor fez um exame no momento errado e você precisa dizer... E aí, pensando nisso, desculpe lhe cortar, e aí pensando nisso, por exemplo, não é só o fato de realizar o teste hormonal, mas será que aquela dosagem hormonal é feita no Brasil? Será que quando é feita no Brasil, ela é feita com kit adequado, com metodologia adequada? Então, assim, são várias coisas que interferem, inclusive na dosagem de um simples hormônio, digamos assim. É tanto o custo e muitas vezes quanto a dificuldade de se ter aquele exame disponível para a gente. Então, essa é uma outra dificuldade que nós endócrinos enfrentamos. E um paciente, por exemplo, que precisa de insulina todo dia, os tutores têm facilidade de fazer isso? É de boa ou não? Ser fácil, eu sei que não é, né? Tem muitos tutores que choram, inclusive, com o diagnóstico. Que choram por saber que tem que furar aquele animalzinho todos os dias. Mas, assim, acho que as 2 semanas, em geral, com que eu converso com eles, né? Que eu peço vários retornos e retornos muito frequentes, eles me falam que as primeiras semanas, né? Eu vejo que as primeiras semanas para eles é muito difícil, né? É um desafio. Principalmente quando a gente vai falar em gato, por exemplo. Mas depois eles tiram de letra. Mas, assim, dentre os distúrbios endócrinos, o diabetes mellitus é o que tem um pouco mais de dificuldade, talvez um pouco mais de desafio, mas, assim, pensando na família, né? O desafio que a família tem que enfrentar, mas que, no final das contas, eles tiram de letra. Né? Camila, vamos explicar aqui para os veterinários, para os estudantes e para os tutores, quando é que eles devem procurar um endócrino? A gente já falou um pouquinho no começo, que tem alguns que já procuram, mas assim, faça o seu alerta, né, diante da sua vivência,
quando você acha, quando você recomenda que todos esses grupos, né, tutores, clínicos, estudantes, que tem que ligar a luzinha lá, que pode ser algo hormonal. Diga aí, o que é que chama a atenção? Cris, veja bem, dentre as principais doenças endócrinas que estão na nossa rotina, a obesidade é a mais fácil de ser detectada, seja por um tutor, seja por um estudante de veterinária, seja por um clínico, um colega clínico ou outro especialista. Então, eu acho que isso aí, essa condição é a condição que é mais fácil de ser detectada, né? Um paciente com score de condição corporal muito acima do que é o normal. Quando a gente fala em cães e gatos diabéticos, a gente precisa entender que os principais sintomas desses animais são fome, sede em excesso e muitas vezes urina em excesso também. E são pacientes que começam a ter emagrecimento progressivo. No caso dos cães, muitos desenvolvem cegueira repentina, desenvolvem uma catarata. Deve ser um desespero, imagina aí. E aí, veja, tem muitos tutores que vêm para o consultório comigo, encaminhados de oftalmo, porque foram para oftalmo, porque o animal ele desenvolveu uma cegueira abrupta, principalmente por ou por retinopatia diabética, ou então por catarata mesmo, e o cão parou de enxergar. No caso dos gatos, tem gatos que passam a ter dificuldade para pular. E aí ele tem aquele andar plantígrado, né? Em que o gatinho ele passa a ter um andar achinelado, digamos assim, né? A perninha toda encostando no chão. Então, esses são sintomas fáceis da família detectar, ou de um estudante, ou de um clínico veterinário detectar. Mas tem outras endocrinopatias que são que não são tão fáceis da gente visualizar. Como, por exemplo, na doença de Addison, que é quando o cão ele pode ter o organismo tem uma dificuldade de produzir cortisol ou aldosterona, em geral é uma doença que a gente diagnostica, que passa por um gastro, ou que a gente diagnostica na internação. Porque é animal que para de comer, tem vômito crônico, diarreia crônica, emagrecimento progressivo. E aí vai ter uma doença renal aguda, digamos assim. Muitas vezes ele é tratado para uma doença renal, mas no final das contas o que ele tem é deficiência de produção de hormônio. E aí eu acho que essa é uma das doenças mais desafiadoras, porque ela é muito parecida com várias outras doenças, né? Gastroentéricas ou com doença renal, por exemplo. E outras doenças como o hipotireoidismo. O cão hipotireoideu é aquele cão que tem uma predileção por ficar no sol, por exemplo, em horários muito quentes, que é uma condição que a gente chama de termofilia. Eu lembro que você fez até uma postagem no seu Instagram falando sobre isso, acho até de flor, não foi? Da minha cadela, pois é, minha cadela CRMV positivo. Isso. Eu suspeitei porque ela começou a ficar mais quieta, mais apática, mais lentinha, e às 2, 3 horas da tarde na área de serviço ela estava lá, tomando banho de sol. E aí começou a ter um escurecimento de pele nessa região de peito, nessa região ventral. E aí muitas vezes vai pro dermato e aí depois vai pro endócrino. Exato. Então no hipotireoidismo tem essa alteração que nem sempre é uma manifestação de todos os cães hipotireoideus, mas que chama muita atenção, às vezes, do tutor. Aquela letargia, aquela sonolência. Muitas vezes é um animal que recebe o tutor em casa e para de receber, passa o dia deitado, passa o dia dormindo, tem muito frio. Enfim, são muitos. Se a gente for citar, são muitos sintomas diferentes para esses vários distúrbios endócrinos. Essa questão aí do comportamento, né, que eu sempre começo na investigação dos hábitos do animal, né? Pra gente ver se precisa, de fato, suspeitar de uma endocrinopatia. Sim. E aí, às vezes, eu pergunto, ele dorme muito? Tem gente que diz, ele é assim desde que nasceu, ele dorme o dia todo, mas ele sempre foi assim. Então, eu escuto muito isso, né? E também tem outros que realmente têm essa percepção. Não, doutora, ele era bem esperto, bem ativo, e agora ele tá realmente mais apático, né? Aí tem essa questão do hipercortisolismo, acabam percebendo que tá bebendo mais água, urinando muito, aquele abdômen mais abaulado, mais crescido, né? Pele abdominal fina. Pois é, aquela telangiectasia, isso, né? Então, por isso que, assim, eu falei, o uso contínuo do corticoide, que é o que a gente pega muito na nossa rotina, né? Tanto eu pego como você pega, traz, assim, inúmeros malefícios, né, a longo prazo para o animal. Mas a gente sabe que, em
em algumas situações, eles são necessários, né? Isso. Ainda. Mas, às vezes, essas medicações vão causando essas alterações e a longo prazo, então, nem se fala. E, assim, minha cachorrinha, ela tem dermatite atópica, eu também sou CRMV positivo, e a minha faz uso contínuo de ciclavance, né? E também toda a parte tópica, toda a terapia tópica que eu preciso fazer para manutenção. Então, é importante, eu quis frisar isso mais uma vez, da importância desse acompanhamento, né? Porque você está alertando aí os tutores como ver todas essas alterações no animal, ao estudante, ao clínico, e para o tutor também ficar bem alerta, né? Porque aqui todo mundo está assistindo, tanto o tutor como o médico veterinário, também Exatamente. como estudante, né? Então, mais uma vez, até queria falar para vocês, se quem estiver assistindo e quiser interagir com a gente, pode mandar suas perguntas, né, pelo chat, que nós vamos responder em tempo real. A transmissão aqui está passando para vocês, mas nós vamos responder em tempo real aí as perguntas. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode falar aqui com a gente, que a gente vai respondendo ao longo da transmissão. Camila, e o que é que você mais atende na sua rotina? Tipo, isso eu atendo direto. Tem algum? Olha, anos atrás, dentro dos distúrbios endócrinos, a doença número 1 era o hipercortisolismo. Era a síndrome de Cushing. Hoje é o diabetes mellitus. É mesmo? É carro-chefe dos meus atendimentos. Cães e gatos diabéticos. Meu Deus. É incrível a frequência, o aumento da frequência dessa doença nos nossos animais. E hoje é o paciente que eu mais atendo, né? O paciente diabético. E Camila, tem aquela outra questão que eu já vi você postando também. É tipo um sensorzinho que coloca, né, no animal. Como é? Explica aqui pra gente, porque para não ter que ficar furando todo dia, né? Isso, que exatamente. Eu acho que o tutor sofre, o animal sofre. Essa é uma estratégia, então, para esse alívio? Essa é uma estratégia que pode substituir temporariamente aquelas furadinhas diárias, né, seja na ponta da orelha ou seja no coxim, né, na almofadinha do pet, em que a gente pode aferir as glicemias por até 14 dias sem precisar furar. Trata-se de um monitor contínuo, ele é um monitor redondo, pequenininho, em que o médico veterinário faz a aplicação na região do tórax, ou então nessa região um pouquinho mais, ou cervical, dependendo do tamanho do animal, e existe um leitor. Esse leitor, a gente passa o leitor por cima do sensor da glicose e o valor da glicose desse paciente, ele é mostrado pra gente na tela do leitor. E isso dói, Camila, para colocar isso no animal, dói? Na hora de aplicar, o animalzinho ele pode sentir um pouco de desconforto, porque a gente precisa fazer uma pressão, tanto para poder introduzir o sensor, né, na região intradérmica, na região subcutânea, digamos assim, quanto para a gente poder colar esse sensor, porque ele é adesivado. Então, a gente tem que fazer uma pequena pressão, mas é um processo muito rápido. Não vou dizer que é indolor, mas o desconforto é muito pequeno e é um processo muito rápido e eu não vejo dificuldades em fazer a aplicação tanto em cão quanto em gato. Uhum. E é uma mão na roda. Porque ele é recalibrado a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, aquele tutor, ele pode reaferir a glicose desse paciente. E essas glicemias, elas são guardadas no aparelho, né? Isso é inteligência artificial, né? Toda a tecnologia de inteligência artificial. Esses valores são guardados no leitor e o aparelho automaticamente faz as curvas glicêmicas. Isso é a mão na roda para a família, para o animal, que diminui muito o estresse e não associa aquele tutor, aquela pessoa da família com a situação ruim, e uma mão na roda para o médico veterinário, que consegue ter curvas glicêmicas mais completas, consegue fazer ajustes no tratamento, por exemplo, modificar horário de alimentação, modificar a dose da insulina, introduzir uma atividade física num horário diferente. É fantástico. Camila, você falou que pode ser usado por 14 dias, né? Aí dá uma pausa e volta a usar, como é? Ou só usa esses 14 dias e depois, como é que funciona? Esse produto, ele é um produto que foi validado para uso em cão e gato e ele fica fixado em ação por até 14 dias. Eu já tive pacientes que com 10 dias ele parou de funcionar. Já tive outros pacientes que com 6, 7 dias ele parou de funcionar, mas a grande maioria vai até os 14 dias, até a última hora.
quiser. A gente pode substituir se tiver necessidade da gente seguir fazendo curvas glicêmicas e aferindo. É pra curva, né? É, exatamente. Entendi. É para aferição glicêmica. E não só em casa, mas também para aquele paciente que está internado. Imagine um cão ou um gato em cetoacidose diabética, que é uma situação de agravamento do diabetes, já está internado, sendo submetido a várias medicações, a um ambiente diferente, e a gente ainda tem que furá-lo a cada 1 a 2 horas, por exemplo. Eu imagino um gato, né? Que o gato se estressa muito com qualquer mudança no ambiente. Imagino. O gato é o paciente mais delicado. E eu costumo indicar bastante para felinos também. Entendi. Justamente por isso. E isso tem que ser feito no consultório, na clínica. E ele pode ir para casa e o tutor fica aferindo. Isso, exatamente. Não, e a remoção... Não é o tutor que pode colocar isso nele, não, né? Olha, não existe uma contraindicação sobre isso. Não existe. O tutor, ele pode fazer a aplicação também. Mas eu não recomendo. Porque tem uma série de ressalvas, de locais corretos para aplicar, animais que são muito magrinhos, a gente tem que escolher muito o local do corpo para poder aplicar. Então, é mais seguro, é mais prudente que seja instalado por um médico veterinário. Entendi. Camila, vou lhe fazer uma pergunta aqui. Acho que todo mundo tem, você deve ter tido. Qual o caso mais desafiador que você já teve na sua rotina? Nossa, agora você me pegou. Porque assim, vamos combinar que endócrino não é uma especialidade fácil. Tá? Não é. Não é uma especialidade fácil. Eu já tenho vários casos difíceis. Assim, selecionar um mais difícil, um mais desafiador, assim... Ou os mais, né? Em termos de diagnóstico, talvez um dos mais desafiadores que eu tive foi um paciente com doença de Addison, com deficiência na produção de cortisol e de aldosterona, que é de Mossoró, que não é de Natal. E a família, a tutora inclusive é médica, endocrinologista. Você sabia que você atende o cachorro da minha prima lá em Mossoró? Quem é? Cachorro de Agamenolha. Ai, meu Deus, eu sei demais, é Milly. Ai, amo. amo aquela família, adoro. Prima, ela adoro, disse que leva lá em Mossoró e tal, pra mas você. Assim, às vezes ela traz aqui exatamente, ela vem pra Natal resolver outras coisas, aproveita e faz atendimento da Milly, ou então eu vou lá e atendo a Milly também. Ela é competente, ela é competente, ela super ela é maravilhosa, Milly é uma fofa. Mas assim, fechando parêntese e voltando. Um dos casos desafiadores, acredito que seja esse, assim, na minha rotina, mas assim, mais pela dificuldade de deslocamento, né? E pela realização dos exames naquele tempo, naquela janela de oportunidade. Porque você não pode estar tão presente ali, fazendo aquele acompanhamento mais de perto, como se estivesse aqui em Natal, né? Exatamente. Aqueles ajustes que vai precisando fazer. Se eu for comparar os casos de Natal com os casos de Mossoró, por exemplo, que eu atendo já em Mossoró há mais de 2 anos, por si só eles são desafiadores por conta da frequência, né? Da frequência que eu estou lá, que não é uma frequência diária como em Natal, né? Eles não têm a facilidade de me ter lá todos os dias e de poder realizar os exames hormonais de forma adequada sempre. Mas, tive outros pacientes com neoplasia de tireoide, paciente com insulinoma, que muitas vezes o diagnóstico é difícil, ou às vezes a gente tem um tempo muito curto, aí tem que esperar um certo tempo para o resultado daquela dosagem hormonal chegar. Às vezes o paciente não aguarda, né? O paciente vem a óbito, quadros de insulinoma são quadros bem graves, realmente são quadros que o paciente ele fica numa hipoglicemia severa que não resolve por nada, muitas vezes, mesmo que a gente siga todo o protocolo adequado. São muitos casos desafiadores, né? Todos os endocrinopatas são um desafio, do bem. Pra gente já né? Pra você deve tirar mais de letra, né? Mas deve ter aqueles mais difíceis. Camila, você pega na sua rotina aqueles tutores que dão todo tipo de comida, dá sorvete, dá bolo, dá biscoito de chocolate, a tapioca. Eu tenho um paciente que até cerveja ele toma. Sim. No sábado com o tutor dá um copinho de cerveja. Meu Deus do céu. Mas você tem muito desses pacientes assim que comem coisas erradas, digamos assim? Tenho sim. Muitos já vêm educadinhos, né? Outros eu já faço um trabalho de formiguinha, de reeducação mesmo. Mas, nossa, tenho muitos que comem bolinho, que comem pão de queijo. Nossa, sorvete, bastante. Sorvete, muito. Algumas situações assim, doutora, ele só tá querendo tomar sorvete. Aí meu Deus, mas quem é que dá o sorvete pro cachorro? Nossa, é o tutor, esses sanduíches também, McDonald's, por exemplo. Tem muitos, né? Tem. E você tem também dificuldade do tutor
nas medicações, tirando essa parte do diabético, né, que é mais complexo, os outros animais, porque também são pacientes que precisam de uso crônico de medicações, né, tem dificuldade também da administração, principalmente em felinos, também tem dificuldade ou também é mais tranquilo? Tem gatos que fazem tratamento para hipertireoidismo que tem que tomar medicação todos os dias, 2 vezes ao dia, e isso realmente às vezes se torna um problema para aquele tutor e para aquele animal, gera um estresse muito grande, mas de alguma forma o tutor tem que aprender a lidar com isso e ver a melhor forma de medicar. E tem outros pacientes, né? A maioria deles, os pacientes com hipercortisolismo, os pacientes hipotireoideus, esses com doença de Addison, várias outras doenças que precisam de uso crônico da medicação, né? Da medicação vida toda. E tem algumas medicações que tem até ressalva, né? Medicações que só podem ser dadas ou que devem ser dadas preferencialmente em jejum, e que essas medicações que devem ser dadas em jejum, como a reposição hormonal do hormônio tireoidiano, essa eu acho que é o que o tutor tem mais dificuldade, porque muitas vezes ele engana o cãozinho colocando a medicação dentro de alguma coisa, né? Dentro de algum enlatado ou no meio da ração. E esses são os que têm mais dificuldade, porque tem que administrar a medicação em jejum. Pois é, você tem pego muitos pacientes com alopecia X, falando agora, gente, para o tutor que tem Spitz, tá? Polêmica. Porque é um problema que, assim, cada vez mais eu vejo na minha rotina. Gente, tem semana que eu atendo vários Spitz, né? Graças a Deus, a maioria dos pacientes que eu atendo estão iniciando. Então, muitas vezes eu até falo para o tutor, né? Quando a gente que atende, que vê que está iniciando o processo, e quando eu falo, se a gente conseguir estabilizar, já é uma bênção, né? Mas tem sempre aquela história, é um problema de pele ou é um problema hormonal, né? Tem cada vez mais, assim, estratégias, medicações, suplementos que a gente usa, né? Então, na sua rotina, você pega muito paciente com alopecia X? Atendo principalmente encaminhado do clínico, porque é uma doença que muitas vezes se confunde com o hipotireoidismo ou se confunde com o hipercortisolismo, falando na queda de pelos, né? Na queda de pelos no geral. Porque é uma doença que a gente vê que atinge, na nossa região, né? Atinge mais o Spitz alemão, né? O Lulu. Mas que pode acontecer no Poodle, pode acontecer no Husky, pode acontecer no Chow Chow, por exemplo, nessas raças que a gente chama de nórdicas. E aí, vem pra mim, pra gente poder fazer triagem hormonal, porque muitas vezes pode ser um hipotireoideu ou pode ser um paciente que está produzindo cortisol em excesso e tendo aquela queda exagerada, prolongada de pelos, que não cresce mais. E é cada vez mais frequente. Muito. Né? É cada vez mais frequente. É uma raça que tá na moda, né? Digamos assim. Então, talvez por isso que a gente pegue tanto. Sim. Né? É bem desafiador também, porque tem paciente que não responde a nada, né? Tem paciente que tem uns que a gente suplementa né? E tem uma ótima resposta. Tem até o implante, né? Exatamente. Que aí a gente também, ele é off-label, mas também a gente já tá começando a usar, né? Para fazer experiência em alguns animais, já tem relatos bem importantes de resultados, né? Então, cada vez mais a gente tem estratégias para que o paciente melhore essa condição, né? E também é importante lembrar que, assim, se o animal estiver clinicamente bem, né? Tiver com tudo bem, isso é estético, digamos assim, né? Porque se o animal está com todos os exames ok e a gente não está conseguindo melhorar aquela condição dele, a gente acaba falando isso para acalmar o tutor e botar uma roupinha nele, porque tem animal que acaba não respondendo a nada, né? Hoje tem o microagulhamento, hoje tem a crio também, né? Tem todas as estratégias para tentar reverter isso, mas a gente sabe que tem aquele paciente que não responde a nada. Né? A nenhuma dessas alternativas terapêuticas. Pois é. Tem cães machos que respondem satisfatoriamente à castração cirúrgica. Você falou do Suprelorin, que pra gente é uma novidade, que chegou há pouco tempo no Brasil e aqui em Natal também, que é uma castração química. Exatamente. Que o cão, ele não precisa ser submetido a uma cirurgia, mas que é uma castração química que inibe a produção de determinados hormônios. E isso pode outro dia eu vou trazer você aqui só pra gente falar dele, viu? Porque se a gente for falar
falar aqui de alopecia X ultrapassa a hora que nós temos. Mas, enfim, é uma nova, né, pra gente, é uma nova alternativa terapêutica. Existem várias, mas que realmente tem aquele paciente que ele, muitas vezes, ele não responde satisfatoriamente a nenhuma delas, né? Pois é, são os casos desafiadores, né? Camila, e na sua rotina, eu já tinha perguntado se você recebe muito paciente encaminhado. Você sente necessidade de encaminhar? Muitas vezes você atende um paciente, não, encaminharam para um endócrino, mas na verdade é para um dermato, ou você encaminha muito, assim, tem essa necessidade também na sua rotina? Encaminho. Quando ele vem para mim, é um paciente que muitas vezes demora um pouco, porque pra gente poder fazer check-up endócrino, fazer triagem hormonal, tem uma série de exames que a gente faz, muitas vezes imagem hormonal, bioquímica, urina, enfim. E quando eu descarto a possibilidade de ser uma endocrinopatia, ele vai para aquela doença de suspeita. Ou ele vai para um nefro, ou ele volta para o clínico muitas vezes, ou ele vai para o oftalmo, ele vai para o dermato. Então, ou vai para o gastro. Tem muitas alterações gastrointestinais que também mimetizam doenças endócrinas. Por isso que eu quis você e a Anaclés juntas no primeiro. Ia ser um bate-bola bem legal. Pois é. Mas eles vão para as outras especialidades. Ou eles voltam para o veterinário que me encaminhou, né? Ou eles vão para outro especialista para resolver aquele distúrbio. Vai para o cardio também, tem muitas alterações. Na verdade, tem alterações que até são endócrinas. E o paciente faz acompanhamento comigo. Mas ele não faz acompanhamento só comigo. Faz comigo e com o dermato, comigo com o oftalmo, comigo com o cardio, por exemplo, o nefro. Eu tenho alguns pacientes assim também, que tem um dia que ele passa o dia praticamente todo. Isso. Só com os veterinários lá, passando por todas as especialidades, porque tem vários probleminhas. Exatamente. Pois é, Camila, vamos caminhando aqui para o nosso bate-bola pet, tá? Você achava que ia ser perguntas iguais, mas não são diferentes, tá? Olha só. E a gente vai caminhar para o bate-bola pet, porque daqui a pouco a gente vai estar finalizando o nosso bate-papo. Queria lembrar para vocês que quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui no chat, que nós vamos responder em tempo real para vocês. Nossa transmissão está sendo gravada, então fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar perguntas, que eu e a doutora Camila vamos responder a vocês pelo chat, tá? Então, vamos aqui para o nosso bate-bola pet, tá, Camila? Vamos lá. Essa aqui é bem basiquinha. Atender cão ou gato? Atender cão... Nossa, você me botou na saia justa. Porque, assim, você tem os dois, né? Eu sou apaixonada por gatos. Eu tenho 3 gatas em casa. Eu amo a espécie felina. Mas, assim, eu atendo mais cão do que gato, né? Gostaria de atender os dois em igual quantidade. Mas atender cão, digamos assim. Né? Os distúrbios endócrinos, eles acontecem, estão muito frequentes no cão. E é isso que eu mais atendo. Um lugar favorito? São Miguel do Gostoso. Que legal, delícia. Amo, não precisa ir muito longe. Qual o talento de Camila? Nossa, não sei, eu acho que ouvir, né, ser boa ouvinte, e isso é necessário dentro da nossa área, né? Não só do endócrino. As pessoas estão precisando ser ouvidas, né? Isso. Ser boa ouvinte, ser empática com o tutor, com a família, com o colega. E assim, eu acho que minha maior característica é gostar de resolver problemas. É bom e é ruim, mas eu gosto de um desafio. Então, quem tiver cachorros com problemas hormonais já sabe que doutora Camila adora desafios. Então, a maioria dos pacientes endocrinopatas são desafios. Então, a doutora Camila tira de letra, né? Se arrepende de algo na profissão? Não. Não? Não. Eu trilhei um caminho muito legal, né? Que eu acho, né? Na minha opinião, muito legal. Eu consegui realizar tudo que eu imaginei realizar assim que eu me graduei. Eu me sinto muito, muito, muito satisfeita. Na verdade, eu acho que eu sou abençoada com muito mais coisas do que eu imaginei que eu poderia ter, conquistar, ser, enfim. Graças a Deus, isso é muito bom, né? São as pessoas mais gratas que são as pessoas mais felizes, né? Isso. Já ficou aflita em alguma situação, Camila? Já, com certeza. Cliente discutindo na minha frente, não comigo diretamente, mas com outro da família, com informações conflituosas.
Nossa, eu não me lembro, assim, de muitas coisas que me marcaram. Talvez pelo fato de eu não ter pra mim, de eu não tomar pra mim as coisas negativas. Mas, com certeza, eu já passei por várias situações conflituosas, desafiadoras. Provavelmente. Não tem nada assim que eu pense agora de antemão. Assim, eu pensei nessa questão aflita porque você também trabalha num local que tem internamento. Então, às vezes, eu acho que deve ter pacientes em situações críticas, né? Até, eu não sei se você hoje em dia ainda atua também na parte clínica ou só na parte endócrina. De parte clínica, só aqueles pacientes que são muito, muito antigos e que o tutor realmente faz questão. Mas a grande maioria dos meus pacientes, sei lá, mais de 95% dos meus pacientes são endocrinopatas. Eu acompanho os pacientes na internação. Os que mais me afligem são os pacientes que estão em cetoacidose diabética. Porque sobe glicemia, baixa glicemia, o animal tem comorbidade, tem uma pancreatite, desenvolveu uma doença renal, perdeu o acesso venoso, não dá para fazer insulina regular, vai ter que... enfim, mas... levando. Eu acho que deixa qualquer um aflito. Se você não fosse endócrino, você seria? Gastro, nutróloga, hemato. Nossa, muitas coisas. Ou medicina felina. Hoje eu estava, inclusive, conversando com um estagiário sobre isso. Que eu me sinto extremamente satisfeita e feliz na endocrinologia, porque eu consigo trabalhar com todos os sistemas, mas, assim, eu gosto de outras especialidades. Talvez a medicina felina, a nutrologia. Acho que a medicina felina pelo fato de eu ser apaixonada por gatos, ter gatos. E a nutrologia porque ela está intrinsecamente ligada com a minha especialidade. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Um gato. E aí, o que você espera do futuro da profissão? Como você se vê no futuro? Muito realizada profissionalmente. Eu espero que a gente cresça cada vez mais dentro da nossa área da endocrinologia, que a especialidade seja cada vez mais disseminada, mais propagada e mais conhecida entre os tutores de PET. Tem muitos tutores de PET, mesmo com a endocrinologia já aí há mais de década e com várias outras especialidades, tem tutor que não sabe que o seu animal ele pode ter uma doença endócrina ou que existe um especializado de endocrinologia para tratar esse PET. E assim, a valorização profissional vindo de todas as áreas, né? A valorização profissional vindo do nosso colega veterinário, seja do nosso empregador, seja da família, daquele tutor que contrata nosso serviço. É extremamente importante isso. Então, eu acho que para ter uma realização plena, a valorização profissional. Isso tem que estar tudo funcionando bem, né? Tudo funcionando bem. Você falou, acho que tudo aí. Você incluiu tudo aí nesse o que a gente espera, né, do futuro, dessa valorização. Justamente. Respeito pelos animais, um bom cuidado dos animais, entender que adotar ou adquirir ou comprar, né, seja de qual forma for, que esse animal, ele precisa ser respeitado, bem tratado, ele precisa ser levado ao médico veterinário, enfim. Porque às vezes tem pessoas que adotam, eu sei, que com o maior carinho do mundo, mas acham que só em dar água e comida e um teto já está fazendo muito. A gente sabe que isso é importante, mas a gente sabe também que o respeito pelo animal e os cuidados levando, né, ao médico veterinário também são de extrema importância, né, para a qualidade de vida do animal. Então, Camila, eu queria, assim, finalizar aqui esse nosso bate-papo, tá? Agradecendo mais uma vez aqui de você ter aceitado, de ter achado uma vaguinha na sua agenda, já que não conseguiu vir na nossa estreia, né, que era tão aguardada, foi tudo tão programado, você e a Ana Cléia, mas terão muitos episódios lá pra frente e quem sabe a gente consegue trazer você e a Ana Cléia juntas, porque aí vai ser um bate-papo também maravilhoso. E eu queria, antes de finalizar com a doutora Camila, eu queria mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador, né, que veio de mãos dadas hoje com a gente, a Virbac, que é uma empresa, assim, que está sempre caminhando comigo em todos os meus projetos, me abraçando em todos os projetos. É uma empresa, assim, que valoriza muito, né, o
o médico veterinário e a gente gosta mesmo de caminhar junto com empresas que tenham, né, que valorizem o médico veterinário como um todo, e a Virbac, sem dúvida nenhuma, é uma dessas empresas. Então, Camila, muito obrigada. Queria que você falasse com o pessoal, onde as pessoas lhe encontram, né, como é que devem achar a doutora Camila, em que clínicas, o seu Instagram, né, curso. Doutora Camila dá algum curso? Eu disse a Camila que ela precisa dar curso, né, porque tem muita coisa importante para passar, principalmente para os estudantes que estão perto de se formar, que a gente não vê, né, isso por isso que eu criei os meus cursos, porque eu vejo a dificuldade que o clínico tem, né, que o recém-formado tem, e ele sai para o mercado de trabalho muitas vezes sem ter visto essa bagagem, sem ter tido bagagem de especialidades na faculdade, né? Então, agora o espaço está aberto para você falar do seu trabalho para todo mundo. Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos vocês que estão com a gente, né, nesse tempo, dispondo do tempo de vocês para assistir a gente conversar e trocar ideia. Eu atendo em horário, em local fixo aqui em Natal, que é na Clínica Veterinária Canis e Catos, em Lagoa Nova. E eu também presto serviço volante, tanto de consultório quanto acompanhando pacientes em internamento em algumas clínicas e hospitais veterinários daqui de Natal e também da região de Parnamirim. E como a gente já comentou, né, há um pouquinho mais de 2 anos, eu presto serviço em Mossoró, que é uma cidade que tinha uma necessidade de ter um profissional da endocrinologia, e já há 2 anos eu também atendo lá na Clínica Veterinária Mania de Pet. Cursos, ainda não, né? Ainda não, mas... amadurecer a Exatamente, ideia, né? Amadureço a ideia, mas enfim, algumas palestras, alguns simpósios, cursos de imersão de final de semana. Eu sempre estou à disposição para passar um pouquinho do que eu sei para todos vocês. Pois é. Então, Camila, muitíssimo obrigada mais uma vez, né, por ter aceito o convite. Queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e agradecer a todo mundo, a Virbac, a Camila, e é isso. Nosso episódio de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida que tiver, pode interagir com a gente, mandando as perguntas. E é isso. Espero vocês nos próximos episódios do Pet Skin Talks.